Que acompanham o nosso podcast Fé Comércio Acre no nosso canal do YouTube, @Fé Comércio AC. Aproveite, já seja um inscrito do nosso canal, ative as notificações e sempre que um novo programa estiver pronto e for ao ar, você será notificado e não vai perder nenhum detalhe. Aqui nós falaremos sobre empreendedorismo, sobre o comércio acreano e temas variados, trazendo sempre novidades a você que nos acompanha com muito carinho. Eu sou Efraim Macambira, o seu apresentador, e hoje a gente traz aqui, gente, olha, um mercado crescente no Brasil inteiro. É um mercado que realmente tem tomado de conta, né, da casa de muitos brasileiros também. Olha, com muito prazer e satisfação, né, que hoje nós recebemos aqui no nosso podcast o Estênio Soares. Ele é proprietário do Hospital Veterinário Lyon, né, e está transformando aí cuidadosamente esse ramo de veterinária aqui no nosso estado do Acre. O Hospital Veterinário Lyon, que já é um dos maiores da região norte do Brasil e o primeiro hospital veterinário do estado do Acre. A Lyon foi inaugurada em 28 de outubro de 2023 na nossa capital, Rio Branco, e com o propósito de oferecer atendimento 24 horas, estrutura hospitalar completa, pet shop 24 horas e um laboratório próprio, com uma iniciativa que vem com uma experiência pessoal de dificuldade de encontrar atendimento emergencial. E está aí virando uma referência também regional. Hoje nós falaremos sobre o universo da medicina veterinária comercial, os desafios de empreender nesse segmento, especialmente no que toca a tributos, locações e operações, como aproveitar também o momento promissor do mercado pet no Brasil e também como transformar tudo isso em um impacto real para os clientes e toda a comunidade. Se você que é dono também de pet shop ou quer empreender, está pensando em abrir uma pet shop e empreender nesse ramo veterinário, né? Ou apenas é um curioso, entusiasta, né? E quer saber como que funciona esse mundo, hoje é o dia para você conhecer tudo isso e muito mais. E vai valer muito a pena você ficar aqui até o final acompanhando esse nosso programa especial. Olha, o Estênio, é um prazer recebê-lo aqui, né? Pra gente iniciar essa nossa conversa, falar sobre essa novidade que realmente vem tomando o mercado nacional, né? Que é o ramo da pet shop, o ramo de hospital veterinário. Eu gostaria que você contasse pra gente, Estênio, né? Um pouquinho dessa história de como nasceu aí a Lyon, o nome, a inspiração e os primeiros passos que você deu aí, os primeiros desafios que você enfrentou para empreender nesse ramo. Seja bem-vindo ao podcast da Fé Comércio Acre. Primeiramente, muito obrigado, Efraim, pelo convite. É um prazer estar aqui. Queria parabenizar a Fé Comércio, né? Um podcast bem legal, onde temos a oportunidade de falar sobre empreendedorismo, sobre inovação, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Muito bom. E o Lyon, de fato, né? Ele nasceu de uma dor. Ele nasceu de uma dor, para quem não sabe, né? Nossos seguidores, nossos clientes sabem que no dia 24 de dezembro de 2021 eu precisei de um atendimento médico. Aí imagina, 24 de dezembro, véspera de Natal, você com o seu filho ali, né? Eu costumo falar que o Lyon nós não atendemos animais, nós atendemos filhos de alguém. E quando eu cheguei em casa, eu me deparei, vi o meu filho, né? O Marralo, eu digo meu filho mais velho. Quando eu vi ele naquela situação, a gente entrou em desespero. E ali começou a minha dor, né? Porque eu comecei a ligar para inúmeros locais, ninguém funcionava 24 horas e eu fiquei extremamente, a palavra é essa, desesperado, né? Conseguimos um atendimento médico em um local, né? Onde funcionava por sobreaviso, conseguimos deixar, só que tive um segundo impasse. No dia 26 eu tinha uma viagem de férias e quando eu viajei, né, tive que ficar, o meu animalzinho ficou internado e durante esse período da internação a minha esposa, desesperada, ligava todos os dias e não conseguia ter tanta resposta, né? E a gente começou a sofrer com isso. E nessa viagem, coincidentemente, eu estava com um amigo, o Manuel, que inclusive é meu sócio no hospital. A gente conversando, ele vendo meu desespero, ele falou, nunca esqueci dessa pergunta, que ele falou, Estênio, no Acre não tem hospital que funcione 24 horas. Eu falei, cara, não tem clínica que funcione 24 horas, quanto mais hospital. Ele falou, olha, eu tenho um projeto aqui para São Paulo, só que São Paulo eu acho que já tem muitos. O que você acha de abrir no estado do Acre? Eu falei, cara,
A ideia é sensacional. E daí começamos a investigar, a buscar um local, conseguimos um local, né? Hoje quem não nos conhece, nós ficamos localizados ali na Rua São Paulo, número 721, no Parque da Maternidade, um local bem amplo, com um estacionamento enorme, tudo para trazer uma melhor estrutura, né? E você fez uma pergunta muito legal que todos perguntam, o porquê Lyon? Da onde que surgiu isso, né? Para quem não sabe, eu não sou veterinário. Ontem, inclusive, eu estava no hospital e eu estava conversando sobre isso, né? Porque um cliente veio falar e falou assim, doutor, veio me chamar de doutor, achando que eu era médico. Eu falei, olha, eu não sou médico, sou advogado de formação, sou um cara que a minha vida inteira, Efraim, sempre criei pets. E vi uma dor de pais de pet e vi uma oportunidade de negócio, né? E sou advogado, vendo essa situação, comecei a estudar sobre isso. E o nome Lyon veio de uma seguinte situação. Existe um advogado na França por volta de 1700, o nome dele é Claude Bourget. Ele é um advogado também, como eu, apaixonado por animais e sentiu essa mesma dificuldade. E ele, salve a memória, foi em 1764 ou 1864, ele fundou, né, a primeira escola da medicina veterinária na cidade de Lyon, na França, né? E ali também surgiu o primeiro hospital veterinário na cidade da França. Então, em homenagem, né, a esse início da medicina veterinária a nível mundo, a gente decidiu homenagear essa cidade em respeito a Claude Bourget. Por isso, hoje o nome é Hospital Veterinário Lyon. Olha que interessante, né? É uma história realmente enriquecedora, né? A gente vê que não foi um nome decidido de qualquer maneira, mas teve todo um carinho até para decidir o nome, né? Ou seja, foi o sentimento, né, que ambos tiveram, né? E também não somente o sentimento de dor por não conseguir ali ter o acesso ao atendimento 24 horas, né? Mas também o sentimento de querer empreender e fazer algo que fosse diferente, que fizesse a diferença, né, na vida de outros pais de pets, né, para que não passassem pelo mesmo sofrimento. É uma história bonita, né, Stênio? Stênio, inclusive, eu faço até uma observação aqui com você, que o destino ele te alcançou também. Porque você é advogado, né, em um setor completamente diferente, né, de veterinário, você entrou no empreendedorismo. É uma ocasião onde você estava também na hora certa, passando pela situação não tão confortável, mas uma situação que foi necessária para que hoje você se tornasse um empreendedor. Hoje você gera empregos, hoje você consegue ter, né, no seu hospital veterinário várias famílias ali, né, representadas através do trabalho que é ofertado pelo Hospital Veterinário Lyon. Você tem noção, Stênio, de como o destino te encontrou, né, e a diferença é que hoje o empreendedorismo, o seu negócio está fazendo, né, na vida dos seus trabalhadores e também na vida da população acriana, que é o estado inteiro, né, vem até o Hospital Veterinário Lyon procurando por atendimento, procurando por produtos de pet shop, né, que você tem toda uma variedade também, ou seja, não é apenas para quem está na capital, é para o estado inteiro, gente de Porto Velho, Rondônia, de outros estados que vêm aqui também da região norte, porque o Hospital Veterinário Lyon, ele saiu de um projeto, de um sonho, para se tornar realmente referência na região norte do Brasil. Você imaginava isso um dia? De fato, né, eu não imaginava, né, quando a ideia surgiu. Nesse período de férias eu não imaginei que iria ser algo tão grandioso como é hoje, né? Hoje o Hospital Lyon, ele emprega direta e indiretamente quase 60 pessoas, né? Então são 60 famílias que dependem do Lyon, né? E hoje, se o Lyon tem tido, né, um sucesso, é graças à nossa equipe. Nós temos uma equipe que caminha junto, que anda junto. É como eu sempre digo, que o nosso maior patrimônio é a nossa equipe. E de fato, né, o Lyon se tornou o que é por uma coisa, Efraim, que eu vejo que você que está em casa ouvindo esse podcast, qualquer negócio que você for empreender, se você utilizar a estratégia que foi utilizada no Lyon, seu negócio vai estar certo. Eu não abri o Lyon somente para ganhar dinheiro, eu não abri o Lyon somente com fins econômicos. Lógico que a gente quer sempre ganhar, mas o que foi que eu identifiquei? Que havia uma dor em nossa cidade, havia uma dor em nosso estado, né? Eu entendi que o pet, ele não é mais aquele animal que fica preso no fundo do quintal, ele é um ente da família, né? Para quem não sabe, a cidade de Rio Branco, por proporção de habitantes, é a terceira cidade com a maior quantidade de pet a nível Brasil. Então, os pets
em Rio Branco, no estado do Acre, fazem parte da família. Então, vendo isso e vendo que esse grupo não tinha onde tratar os seus pets, né? Ou seja, a dor. Então, você que está em casa, né? Que quer criar um negócio, observe qual é a dor que você pode trazer. Identifique um problema, veja um problema e procure trazer uma solução. Hoje, quem que imaginaria que a Uber estaria o que estaria hoje? Uma empresa gigantesca, com uma frota gigantesca de carro, sem ter nenhum carro em seu nome. Ou seja, olha o problema que ela resolveu. Eu, quando viajo, eu uso muito Uber. Eu tenho certeza que você que está em casa usa. Ou seja, ele resolveu um problema. E o Lyon, ele veio para resolver o problema de quem trata os seus pets como filho. Hoje o Lyon, você tem atendimento 24 horas. A hora que você chegar, não precisa ligar. Vai ter uma equipe médica para te atender. Se você precisar comprar uma ração 3 horas da madrugada, tem uma ração para comprar. Então o pet ele vai estar sempre protegido. E o legal, ontem a minha cachorrinha Aloha, né, teve que ficar internada e eu fiz até um vídeo com ela. E eu fui para casa muito tranquilo. Por quê? Porque eu sei que ela está em boas mãos. Eu sei que ela está numa internação climatizada. Eu sei que ela está monitorada por uma equipe 24 horas. Nossa internação é proibido sair o médico. Sempre tem um médico acompanhando os nossos filhos. E aí aquela história, né, Stênio, o que vale para o dono, né, também vale para os outros. Ou seja, o mesmo atendimento que a Aloha vai estar recebendo, né, qualquer outro também que for até o Hospital Veterinário Lyon vai receber com a mesma dignidade. Com certeza. E eu faço algo, né? Meus colaboradores que estiverem assistindo vão ver, vão começar a ficar ligados. De vez em quando eu peço para ir alguns amigos meus lá propositalmente, para ver como está o atendimento. E você que é empresário, ó, que quer saber como é que está o feedback, usa essa estratégia também. De vez em quando eu mando um colega lá, ó, vai lá no banho e tosa, vê se ficou legal, vê como é que tá. Então sempre o que tem no feedbacks, né? E graças a Deus o feedback do Lyon sempre tem sido muito positivo, né? Nós temos conseguido alcançar nossa missão, que é o quê? Que é entregar o tratamento de filho. Inclusive meu filho Pet também, né, vive no Hospital Veterinário Lyon, é o Luke, e aqui eu faço também, né, as minhas palavras de parabéns ao atendimento, né, desde a entrada da recepção, né, por cada um que cuida dos nossos bichinhos, dos nossos animais, né, então parabéns, realmente um atendimento de excelência. O Pet, gente, ele sai de lá também maravilhado, é impressionante, né? Primeiro que o nosso Pet ele já conhece o caminho do Hospital Veterinário Lyon. Ele já sabe que está indo para lá. É impressionante, né? A gente pensa que não, isso é bobagem. Não é verdade. O Pet ele já sabe o caminho, já sabe para onde está indo. Quando chega lá, ele já não quer saber do dono. Ele quer correr e quer já participar dos seus atendimentos ali, né? Do seu dia de spa. É impressionante isso, Stênio. O que eu digo lá, que o Lyon, ele é o shopping center do pet. Isso que você falou é muito verdade, né? Os meus cães são os parâmetros, né? Ontem mesmo eu trouxe a Aloha para ficar internada, né? E quando ela sabe, né? Quando ela vê que eu pego a coleirinha ali, ou quando o carro do Taxi Dog chega em casa, rapaz, é assim, é uma quebradeira. Quando eles ouvem, é impressionante, parece que sente o carro do Taxi Dog chegar. É aquela alegria, né? O motorista chega, abre, os três já pulam os três para dentro da baia. E quando chega lá na porta, né? O mais engraçado é o quê? Que quando abre a porta do hospital, eles entram. Efraim, por incrível que pareça, eles vão direto para o banho e tosa. É assim uma loucura, né? A Aloha, por exemplo, ontem eu levando ela, quando eu entro na rua do hospital, ela entra em desespero, né? Em euforia. Quando eu abro a porta do hospital, ela sai correndo, abraça todo mundo, né? E nossa loja em si, a gente fez uma questão de fazer um espaço bem amplo, justamente para isso, né? Esses dias eu estava com uma cliente lá e um pet fez xixi no meio da loja. Ela, meu Deus, o que é isso? Eu falei, ó, se acalma, aqui é para eles. E se ele está fazendo a necessidade dele aqui, é porque ele está tranquilo. E lá nós contamos com uma equipe de limpeza justamente para isso. Lá quem manda é o pet. Lá o pet, lá ele fica à vontade. A loja é bem ampla, justamente para isso. Você falou do Taxi Dog, né? A gente tinha aqui no roteiro, mas enfim, o bom do podcast é isso. A gente vai pegando já o gancho, né? E já vai mudando de assunto. O Taxi Dog também é uma novidade, né? É diferente daquele serviço leve e trás desumano, né, que muitos faziam, né? Não criticando quem faz, mas talvez não seja o método mais correto também, né, para você estar ali levando o animal para pet shop, né, que é aquela caixinha pequena em cima de uma moto que balança bastante. O animal provavelmente deve se bater também, porque além de ser uma gaiolazinha pequena, né, o de moto também tem um movimento, então provavelmente machuca até o animal, né?
E o Hospital Veterinário Lyon foi além disso e pensou, não, a gente vai fazer um investimento digno dos animais, né, para que eles tenham realmente esse tratamento diferenciado, que recebam ali uma dignidade no seu atendimento, ou seja, pensando no conforto do animal para que ele não tenha traumas, né, ou não crie traumas. E aí nasceu então o Taxi Dog. Conta um pouquinho pra gente, né? O Taxi Dog é como eu falei no início, né? Tudo lá no Hospital Veterinário Lyon, eu procurei trazer as minhas dores como pai de pet e procurei trazer como solução no Hospital Veterinário Lyon. Por exemplo, o atendimento 24 horas, ele tem por quê? Porque eu precisei um dia. Então hoje quem precisar vai ter. O Taxi Dog, ele surgiu, eu tenho 3 pets, Aloha, Alessio, Mahalo, 2 Pit Monsters acima de 40 kg, uma Golden de 37 quilos, e eu sempre levava eles para os pets dentro do meu carro, né? Resumindo, nenhum banco de couro do meu carro suportava. Todos os bancos de trás, Efraim, eram rasgados. Eu comecei a olhar, ó, isso não tá legal, precisa de um local, né? Antes de ter o hospital, eu ligava para alguns locais, tem como pegar o meu cachorro? Olha, mas qual é a raça? É um Pit Monster. Poxa, não dá, porque a gente transporta na moto. E eu sempre ficava pensando, né? Eu falei, poxa, imagina levar um cachorro na moto, né? Aqui em Rio Branco o sol é muito quente, né? Esses dias estava 39 graus, Efraim. Aí você vai levar um pug, que é um cão braquicefálico, dentro de um negócio desse, o risco de ele ter um ataque cardíaco é muito grande, né? Então eu vi que não tinha condição. No início a gente até relutou por não ter, porque por conta do custo, por conta da dinâmica, só que a gente entendeu que era necessário. Então hoje o nosso Taxi Dog, ele é climatizado, o piso é emborrachado, até o piso é pensado para não machucar as patinhas do pet. O funcionamento do serviço de Taxi Dog é das 8h30 às 19 horas. E o mais legal é o quê? É que além do serviço de fazer o leve e trás para o banho e tosa, nós também fazemos o serviço de buscar o seu pet para fazer uma consulta. Às vezes você não tem um veículo, às vezes o motorista de aplicativo, o taxista não aceita levar o seu animal, às vezes você tem um animal bravo e não consegue levar para a unidade. O nosso Taxi Dog vai na sua residência, traz o animal, caso você queira vir, tem direito a um acompanhante. Então aquele gasto que você ia ter com táxi, com o aplicativo, não precisa. Você vem com o nosso motorista. E o legal é o quê? É que não tem nenhum custo adicional a mais por isso. A única coisa que é cobrada é uma taxa de transporte. Mas o valor da consulta vai ser o mesmo que é cobrado na unidade. Então a gente procurou o quê? Criar todas as ferramentas para evitar que o tutor retarde a ida do animal à unidade médica. Porque o que eu tenho percebido é que nós sempre levamos o pet em última instância. Vê ele vomitando, não deixa, vou dar uma vitamina. Vê ele com diarreia, deixa. E às vezes as pessoas não levam porque por conta da dificuldade. Eu sei que é trabalhoso, mas hoje o Lyon nós contamos com o Taxi Dog para trazer essa dignidade aos nossos clientes. E, Stênio, você acha que o custo também pode ser uma problemática, né? Justamente para que esses proprietários não levem? A gente sabe que a situação da maioria dos proprietários de pet também no nosso estado é realmente de uma classe social mais abaixo, tem as suas dificuldades. A pessoa que já trabalha bastante e fica ali dividida entre pagar uma energia muito cara, que é no nosso estado, e você sabe que o estabelecimento também, né, deve pagar uma conta altíssima, né, tem todo esse custo, assim também é para o cidadão, para o trabalhador. Você acha que isso também é aí uma problemática? Como que o Hospital Veterinário Lyon ele faz esse atendimento assim, com quem tem uma renda baixa, com quem está em situação de vulnerabilidade? Porque você disse que o Hospital Veterinário Lyon nasceu de uma dor, nasceu de um sofrimento, de um momento de desespero, né? E assim a gente tem gente de todas as classes sociais, né, que sentem também essa dor, esse desespero, esse momento, que às vezes quer salvar o bichinho, mas não tem a condição, né? Como que o Hospital Veterinário Lyon ele abre as portas também para esse público? Tem uma abertura? Pensa depois em como fazer um pagamento? Como que vocês trabalham isso, né? Hoje nós procuramos, né, flexibilizar de várias formas. E antes de entrar nesse assunto, eu queria comentar algo legal sobre o Lyon. Às vezes algumas pessoas passam em frente ao hospital e falam assim, nossa, deve ser um absurdo. Deve ser muito caro. É uma estrutura gigantesca, né? Nós montamos uma estrutura, né? Lá são 1.000 metros quadrados, né? Nós temos uma internação para 39 animais e temos uma internação infecto separada. Então, assim, é uma mega estrutura. E algumas pessoas passam na frente e falam, olha, lá deve ser um absurdo. E, Efraim, por incrível que pareça, não é.
Você que frequenta lá o nosso banho tosa, conhece o nosso atendimento, não é. E isso é uma coisa que eu trago em meus negócios, né? Hoje atuo como advogado, mas não como antes, mas sou advogado desde 2011, né? E a minha advocacia sempre foi voltada em prol reclamante, em prol trabalhadores e em prol defesa de empresas, mas a maioria, nos primeiros 7 anos, foi em prol a classe trabalhadora. E o meu escritório, quando eu montei na época uma baita estrutura, um escritório bem montado. Para quê? Eu queria entregar o atendimento tanto para o classe A quanto para o classe B, classe C, independente da classe. Quem fosse no meu escritório de advocacia ia ter um cappuccino de excelência, ia ter um atendimento de excelência, sem variação de preço. E no Hospital Lyon eu consegui implementar a mesma coisa. Uma estrutura digna, ou seja, independente da classe social, você vai ter um atendimento classe A, independente. Porque lá no Lyon nós não olhamos para isso. A nossa missão é o quê? É olhar para o animal e o tratar como filho. E no tocante à questão de facilidade, nós temos sim, nós temos um diferencial, onde nós temos eu acho que é o único hospital que faz esse parcelamento. Nós fazemos um parcelamento em até 24 vezes, correto? Nós também temos parcerias com as ONGs, então você que está em casa, né, que está com seu animalzinho, que está sem condições, procura algumas ONGs, nós atendemos todas as ONGs de Rio Branco, mas esse animal ele tem que vir pela ONG, nós damos entrada e nós temos ali benefícios exclusivos que só para a ONG, facilidades de pagamento. Então nós temos, né, esse braço de assistencialismo, né, porque o Lyon ele está para atender a população e esse foi o meu que a gente encontrou, né? Hoje o nosso caixa já existe um valor destinado, né, para alguns casos específicos e isso foi algo que a gente fez questão de fazer desde a abertura do Lyon. Isso é interessante, Stênio. Eu lembro ainda quando eu apresentava jornal na televisão, eu sempre dava abertura também para as ONGs, né? E era uma das reclamações, assim, a top 1, né? De que não tinha um local adequado, de que não tinha assistencialismo, o próprio município e o estado que deveria também, né, dar esse assistencialismo, hoje não dá, né? Não dá de maneira nenhuma. O máximo ali é o básico, que é levar para um abrigo, mas talvez os cuidados não sejam os cuidados necessários que o animal precise, é apenas um paliativo. E essa parceria é uma parceria então que realmente veio para somar ainda mais, né? A gente também reconhece o trabalho feito pelas ONGs aqui no nosso estado, é um trabalho muito bonito, é um trabalho árduo. A gente acompanha na internet vídeos, né, de animais sendo resgatados até mesmo na madrugada, de inclusive chamar a polícia, né, para ir resgatar um animal que está sofrendo maus tratos. E a gente vê que é um trabalho sério, compromissado, e por isso, né, que o Hospital Veterinário Lyon então está abraçando também as ONGs, esse trabalho que é justamente pensando no animal, para salvar a vida do animal e para fazer também, né, com que ele consiga achar um lar decente, um lar que ele encontre amor, o amor que necessita e o conforto também que uma família possa dar a ele. É isso aí, né? Esse trabalho é muito legal com as ONGs, né? A gente tem conseguido atender inúmeros animais dessa forma. Queríamos fazer mais, mas infelizmente sozinho não conseguimos, né? Infelizmente o poder público ainda não olha para essa causa, né? Mas é uma causa nobre, porque hoje o pet, né, ele é considerado um membro da família, independente da classe, né? Lá nós atendemos muitos psicólogos, né? E é comum um psicólogo indicar para os pais que tenham animais, né? Para criar um senso de responsabilidade, né? Um senso ali de cuidado mesmo. Então o pet hoje não é mais aquele animal que fica no fundo, né? Então o Estado, né, ele tem que parar e começar a olhar para isso. Existe um público que ama pets, existe um público que é carente, que precisa desse atendimento, né? Nós, como o Lyon, infelizmente não conseguimos abraçar tudo, né? Mas fazemos um trabalho bem legal. Eu me recordo de um caso que uma das ONGs me ligou, eram 11 horas da noite, e doutor, e pode levar? Eu falei, não, pode levar, vai lá, estou ligando para o hospital agora, já estou autorizando. Então a gente procura realmente fazer isso. E aqui em especial eu já queria mandar um abraço também aqui, né, para Patinhas Carente, Amor Quatro Patas, a Vanessa Facundes também, tem feito um trabalho extraordinário, né? Tem o deputado estadual Hermeson Jarude também, que é uma pessoa que faz um trabalho extraordinário. Então são pessoas aí que estão envolvidas, né, nesse meio. E isso é muito legal, né? Muito legal, porque o que você falou é verdade. Eu vejo que essas pessoas que estão na ONG, Efraim, não ganham nada.
às vezes 1h da manhã, 2h da manhã, estão entrando em casas, em terrenos abandonados e buscando ali salvar alguns animais. Então por isso que o Lyon, né, se comove com isso e tenta ajudá-los da melhor forma possível. A gente vê, Stênio, que a política ela é necessária também, né? Não tem como a gente fugir dela. Quando a gente cita casos como esse, né, o Estado ele tem total condição, né, de criar um planejamento, um plano de governo em parceria, né, com as entidades, com as instituições privadas, né, para que serviços como esse sejam feitos também, né, através da instituição privada em parceria com o governo do Estado e é lógico, né, a ajuda de custos que tem que ter. O que falta é só iniciativa, Stênio? O que falta é iniciativa, porque assim, eu já tive algumas conversas com alguns vereadores, deputados, mas vejo que aqui em Rio Branco ainda é bem travado nessa questão. Eu sempre vou a São Paulo e lá já conheci deputados, vereadores, né, inclusive que se elegem somente com a causa animal, né? Eles abraçam mesmo a causa animal. Já trouxe algumas ideias para cá, mas a gente não conseguiu avançar. E a forma mais fácil de fazer isso seria o que? Como você falou, seria o ente público fazer parcerias com essas instituições privadas. Porque o que acontece? Hoje, a medicina veterinária ela é uma mão de obra específica. Os insumos, por exemplo, a gente vai abastecer um hospital, você não tem ideia o quanto que é difícil encontrar insumos, né? Insumos que vêm do sul, vêm do norte. Então acaba que para o Estado fazer isso, né, para o Estado, por exemplo, contratar veterinário, fazer essa compra é muito custoso e muito trabalhoso. E por isso que eu acredito que isso está engrenado. Então eu acho que uma solução para o Estado e capital seria o quê? Seria de fato fazer as parcerias público-privadas com as empresas e estender isso, porque ficaria muito mais fácil a realização desse serviço. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão política também, Stênio, né, que não tem como fugir, mas antes eu trago aqui alguns dados interessantes. Olha só, né, são dados recentes das entidades do setor que apontam que o mercado pet brasileiro já deve faturar cerca de 77 bilhões em 2025, um crescimento de 12% em referência ao ano anterior. Esse mercado de serviços veterinários, né, que vem crescendo bastante forte. E então, Stênio, como que você percebe esse movimento também aqui no Acre, na região norte, né? Quais são os sinais locais que você já vê aí desse crescimento aqui também? Se você observar, há 3 anos atrás, antes do Hospital Veterinário Lyon, nós não tínhamos nenhuma clínica que funcionava 24 horas. Hoje eu acredito que nós temos já umas 3. Pet shops desses últimos 3 anos para cá já foram abertos inúmeros, né? Então eu consigo ver o crescimento no dia a dia, com a quantidade de lojas sendo abertas, com a quantidade de clínicas sendo abertas, e isso é legal, isso é bom, porque a concorrência ela nos faz melhorar, ela nos faz nos aprimorar a cada dia. E aqui eu sigo, por exemplo, 2 segmentos, né? Aqui em nosso estado, que é o supermercado Araújo e o supermercado Mercalli. Quando o Mercalli chegou, eu vi que o Araújo começou a melhorar, inovou produtos, e o Mercalli também, e só quem ganha somos nós. Sim. Então o crescimento desse mercado ele é bom para todo mundo, para o comerciante, para o consumidor final, e é como eu digo, né? Existe espaço para todo mundo, né? Como eu falei, Rio Branco, por proporção de habitante, é a 3ª maior capital com a maior quantidade de pet. Então existe espaço para todo mundo. O que você pode fazer, um conselho que eu deixo é o quê? Seja o melhor no que você for fazer, porque qualquer serviço que você for fazer de qualquer forma, ele não vai vingar, né? Hoje diz que as empresas que são abertas, né, elas mais de 80% fecham nos 5 primeiros anos. E fecham por quê? Será que é porque não tinha cliente ou foi porque faltou uma gestão? Então você que ama pet, tem uma boa gestão, ama empreender, é um segmento que de fato está em alta. Agora a gente volta, né, também agora para falar de política, e política, quando a gente fala dela, nem sempre é favorável. A gente fala de taxa, né? Hoje o Brasil realmente vive um momento absurdamente terrível para quem é empreendedor, para quem trabalha com comércio, né? Olha, apesar desse potencial todo, né, de faturar aí 77 bilhões, a expectativa é essa ainda até o final do ano de 2025, né? Esse setor enfrenta
uma crise absurda em taxas, né? Ou seja, gera muita dificuldade. Olha, são os desafios tributários, né? E, por exemplo, a Pet Shop, né, no regime simples, as alíquotas aí podem variar cerca de 4% a 30%, né, conforme a participação de vendas versus serviços, o tipo de atividade, etc. Na Lyon, né, como que você estrutura a tributação para poder equilibrar esse cenário, né, com o lucro, né, e separar aí as receitas, negociar com os contadores, planejar também o regime tributário, né? Como que você formula esse modelo aí com os seus tributos? No início do Lyon, isso aí foi foi o nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente conseguir encontrar um número correto de precificação. De fato, né, o nosso país é a maior carga tributária do mundo, né? Infelizmente, nenhum político consegue resolver isso, né? E cada vez que aumenta-se a carga tributária, quem sente é o consumidor final. Então, assim, não adianta colocar carga tributária em cima dos grandes empresários, dos maiores. Por quê? Porque a carga tributária ela vai ser repassada. E no final, quem paga é o consumidor final, né? Hoje nós temos aí ICMS, ISS, PIS, CONFINS. Então, assim, é uma dificuldade, né? E no mercado pet é um pouco mais difícil ainda porque muitos produtos são importados. Por exemplo, os nossos materiais, né, do hospital, muitos materiais da loja pet, né? Nós do Lyon procuramos investir em muita tecnologia, né? Eu tenho produtos lá que eu trago dos Estados Unidos, eu tenho um produto que a gente traz da Europa, ou seja, lá no Lyon eu já quero fazer aqui uma propaganda, claro, lá você vai encontrar produtos exclusivos que você só vai encontrar lá. Então, essa questão realmente, né, tem sido um gargalo e a nossa solução tem sido o quê? Uma contabilidade bem ajustada, bem enxuta, realmente ali no dia a dia, né, com DRE, tudo ali um CRM muito bem ajustado para que consigamos, né, ter um preço justo e um preço acessível sem o nosso consumidor sentir. Mas eu te falo, é uma dificuldade, é uma luta, porque a gente puxa de um lado, puxa de outro e briga com o fornecedor e briga com outro fornecedor. E essa é a luta de empreender no Brasil, né? Não é fácil. Não é fácil. É o que as pessoas não entendem, né, Stênio? Vamos lá, você traz um produto hoje dos Estados Unidos, o Brasil está em pé de guerra com essa taxação aí do Trump. E aí o produto ele vai ter aí, é claro, uma elevação de preço, né? Não vai chegar com o mesmo valor que era no preço anterior. Vai ter uma modificação. Né? E o consumidor, ele não é difícil ele entender. Falar, mas eu vim aqui, eu comprei essa mesma peça, eu comprei por tanto, hoje está tanto, né? Ou seja, isso mostra tantos gargalos que o empreendedor, que o empresário, né, ele tem que fazer ali para manobrar, para poder ao final levar um produto de qualidade com um preço acessível, mas conforme também as taxações e todos os impostos, né, todos os ICMS, SSS que tem que pagar. Inclusive, né, eu convido aqui o nosso telespectador, você também, Stênio, né, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, juntamente a todas as federações do Brasil, né, tem um estudo, um levantamento em defesa, né, da reforma tributária. Então nós sempre trazemos materiais sobre a reforma tributária que se faz hoje necessária no Brasil e também, né, além da reforma tributária, nós focamos também na reforma administrativa, né, que é para que esse nosso país possa andar de uma maneira realmente mais digna para toda a população. Então, se você quiser acompanhar um pouco mais, quer saber um pouco mais sobre a reforma tributária, sobre a reforma administrativa, fique por dentro no nosso site, Fé Comércio Acre, tá bom? Vai lá, digite Fé Comércio AC, você vai entrar no nosso portal e também na CNC, Confederação Nacional do Comércio, né? Sempre com esse assunto atualizado para você. São dificuldades, Stênio, mas no final o consumidor, de um jeito ou outro, ele, apesar de achar que tá um pouco mais caro, mas para ele ali tá saindo barato. Para o comerciante, né, ele perde boa parte do lucro, porque para fazer o consumidor feliz. Exatamente, né? Quando um consumidor olha um produto ali, nossa, esse produto aqui está R$200. Só que quando você vai ver desses R$200 aí, praticamente 30%, 40% é carga tributária, né? Então acaba que, de fato, né, é uma luta, né? E hoje, né, eu acredito que o Brasil ainda vai viver dias melhores. Eu acredito que nós vamos viver ainda num país onde tudo vai ser acessível, tanto ao classe A quanto ao classe B, C, D e E. Eu acredito que vai ser possível, né? Mas quando vai ser possível? Quando de fato houver uma reforma tributária, os nossos políticos se entenderem, porque o que é que acontece, né? Eu tenho um amigo que ele mora na América e a gente conversa, né? E ele fala algo que é muito interessante. Ele falou, Stênio, sabe qual é a diferença no Brasil?
e nos Estados Unidos é que um trabalhador com um salário mínimo, ele consegue ter um iPhone, ele consegue ter um bom carro, o salário dele é o suficiente, né? E no Brasil, quem vive com um salário mínimo, né, de fato é um herói. É muito difícil você viver com um salário mínimo. E lá é extremamente possível, né? Então, por que esse um país, né, que é maior do que o nosso, né? Por que eles conseguem e por que a gente não consegue, né? Com tantos recursos naturais. Outro exemplo aqui, nós temos aqui Dubai, né? Dubai foi um local que foi construído do deserto, né? Ou seja, não tem nenhum tipo de recurso próprio. E olha a potência que é hoje, né? E o Brasil, com a infinidade de recursos que temos, ainda estamos travados. Mas por quê? Talvez seria ali uma falta de ajuste de gestão? Talvez seja isso, né? Eu sou uma pessoa que eu bato em algumas coisas, né? Que é até um problema, mas eu vou falar aqui duas delas, que o trabalhador ele vai me entender. Quando um trabalhador ele tem um FGTS, Efraim, descontado do seu salário. Sabe o que é que eu entendo? É o Estado falando assim, olha, você não tem habilidade para administrar o seu dinheiro e eu vou ficar com o teu dinheiro guardado, tá? Porque você é incapaz de cuidar do seu dinheiro. E o pior, tá? Que se você pedir as contas ou for dispensado por justa causa, você não vai poder sacar agora, só em outro momento. Aí eu que sou advogado, que sou do direito, é o quê? Poxa, o FGTS eu trabalhei. Foi recolhido. Eu estou pedindo demissão e eu não posso sacar. E onde fica o direito adquirido? É um direito adquirido. Ou seja, esse FGTS eu concordo que ele teria que ir para o bolso do trabalhador e ele administra da melhor forma possível. Outra coisa, e é um gargalo também, é o recolhimento do INSS. Sabe o que é que o Estado está dizendo? Ele está falando assim, olha, Efraim, vou te usar como exemplo, tá? Olha, Efraim, você não sabe administrar o seu dinheiro e eu vou guardar esse dinheiro aqui para que no futuro você tenha uma aposentadoria. Efraim, eu já fiz esse cálculo indo e voltando. Se você pegar o valor que você contribuiu hoje de INSS e você aplicar no Tesouro Direto, qualquer coisa que renda aí 12% ao ano, quando você for se aposentar, você vai estar com milhões, com um valor bem alto e não uma miséria que é recebida do INSS. Então, quando você vê essas coisas, né, eu particularmente eu me revolto, quando eu vejo o Estado se apropriando de algo que foi o trabalhador. Foi o trabalhador que trabalhou os 30 dias. Então esse INSS tinha que ir para ele e ele administre da melhor forma possível. Porque o que é que acontece, né? Imagina você que recolheu ali toda a sua vida. Chegou em um dado momento, você veio a óbito. E, por exemplo, não deixou mulher, não deixou filho. Esse dinheiro vai para quem? Ou seja, foram 30, 40 anos que foi para o bolso do Estado. Fica a pergunta, é justo? Já respondi. Agora, Stênio, a gente ainda, né, nesse quesito, nesse questionamento, né, realmente é muita dificuldade. Hoje, inclusive, a gente acompanha o que está tramitando no Congresso, essa mudança também com relação ao aluguel, né? Ou seja, você tem hoje uma propriedade que é alugada e agora você vai ter que pagar o imposto sobre esse aluguel. Não que não seja correto, né? Mas é que nesse momento de crise que é enfrentada no nosso país, esse momento que realmente está tão difícil para o trabalhador, talvez a pessoa ali com muita dificuldade conseguiu construir um imóvel para poder alugar, conseguiu comprar ali financiado em X anos, que é para ver se consegue ter uma renda, justamente por quê? Porque o salário não rende, é justamente como você falou. Enquanto em um país a realidade é maravilhosa, a gente tem aqui um país que tem um potencial grandioso, que tem suas riquezas, que pode se tornar uma potência absurda, mas que por conta dessa relação política, dessa completa, vamos falar no bom português aqui, né, bagunça que é hoje o cenário político do Brasil, a gente não consegue crescer, não consegue desenvolver e no final de tudo sobra, não só para o empresário, mas sobra também, né, para toda a população como um todo. E INSS eu já não tenho nem esperança de um dia me aposentar. Hoje você faz uma caixinha, uma poupança, aplica em algo ou então não se iluda, né, com aposentadoria no futuro. Infelizmente é o pensamento hoje de uma geração mais nova, né, se para a gente já está essa dificuldade, imagina para quem ainda está vindo, né? Mas a gente espera, né, que realmente essa situação mude, que tenha essa inversão, que realmente o Brasil possa voltar novamente a sorrir, que o brasileiro possa desfrutar do suor do seu trabalho, porque hoje o brasileiro trabalha apenas para pagar taxas, para pagar imposto, para pagar conta, né? O brasileiro não pode usufruir. A gente não consegue viajar ao nosso país.
por conta realmente de passagens que são inacessíveis. Principalmente a gente que vive aqui na região norte, no Acre, né? Você paga um absurdo em passagem aérea, né? Eu quero viajar hoje, eu quero conhecer a praia, eu quero conhecer o mar. É difícil realizar um sonho. E a gente vê que muitos acreanos ainda não conheceram o mar, não tiveram a oportunidade de viajar justamente por causa dos custos. Ou seja, esperamos, Stênio, que um dia a nossa situação possa ser, pelo menos, chegue perto, né? Parecida com a dos Estados Unidos. Efraim, eu acredito muito nessa mudança, né? Existe um autor que ele fala algo, né, que é bem duro, né? Você que vai ouvir parece duro, mas é uma triste realidade, né? Ele fala que a cultura do Brasil, ele fala algo que é muito interessante. Primeiro eu vou contar o contexto. Ele fala assim, olha, antigamente o escravo, Efraim, ele trabalhava para quê? Ele trabalhava para comer, ele trabalhava para vestir e para ter uma moradia. Escravo antigamente. E ele fala que hoje nós somos escravos melhorados. Por quê? Nós apenas trabalhamos, comemos, temos uma dormida e às vezes conseguimos fazer uma viagem perdida, comprar uma roupa nova, comprar um carro novo. Ou seja, ele fala que nós somos um escravo melhorado, né, por conta dessa conjuntura do país. Mas eu tenho visto que hoje, com o avanço da tecnologia, nós estávamos falando antes do podcast sobre isso, com o avanço da tecnologia, inteligência artificial, tem sido algo muito promissor. Hoje eu vejo jovens estudando mercado de ações, hoje você vê jovens estudando inteligência artificial. Hoje, o jovem, né, ele tem um mercado aí bem mais amplo para buscar uma ferramenta para conseguir trabalhar. Então, eu acho que com isso, com esses avanços, o Brasil ele vai entrar numa estrutura onde não vai depender economicamente do Estado, né? Hoje, a nossa capital, né, Rio Branco, boa parte da renda ela depende do dinheiro público, né? Quem é comerciante sabe o que eu estou falando, que o nosso movimento ele é o quê? Quando chega ali dia 25, 26, até por volta do dia 10. Exemplo, você vai no nosso shopping, no Via Verde Shopping, dia 21, dia 22, dia 23, você nota que o shopping está vazio. Mas quando é nessas datas, o shopping lota, né? Então, a ideia, né, e você que quer empreender, empreenda. Porque a melhor forma de nós rompermos isso é empreendermos. E eu digo, né, para quem não sabe, eu sou de Fortaleza, do estado do Ceará, amo o Acre, estou aqui no Acre há quase 20 anos, né? E o Acre, eu sempre digo, é uma terra de oportunidades. Quando eu vejo gente saindo assim, eu vou sair do Acre, empreender em outro local, eu de fato eu fico triste, porque eu acredito no Acre. O Acre é um estado extremamente promissor e um Acre, um estado de muita oportunidade. Então você que quer empreender, seja no segmento pet shop, seja no segmento alimentício, seja em qualquer segmento, há espaço. Basta ter o quê? Uma boa gestão, fazer um diferencial e se esforçar. E, Stênio, considerando agora também esse cenário, né, macroeconômico, a gente que está falando um pouquinho disso, né? Inflação, câmbio, custo de insumos, pressão tributária, qual que é hoje o maior risco que você acredita enfrentar, né, junto com o Hospital Veterinário Lyon, né, para os próximos 2 ou 4 anos, né, considerando esse cenário atual do nosso país? Isso aí é bem preocupante para a gente, né, porque quanto maior a carga tributária, quem sente é o consumidor final. E nós aqui da ponta temos que estar ali rebolando de todas as formas. Aí veja bem, você tem um salário que não aumenta, não temos um poder aquisitivo alto e os impostos aumentam. O que é que vai fazer? Vai reduzir a compra. Então, reduzindo a compra, o que é que vai acontecer? Fechamento de empresas. Isso foi claro no Covid, né? No Covid, em que pese o governo tenha liberado ali auxílios, foram fechadas mais de 700 mil empresas. Foram fechadas. Por que foram fechadas? Porque não aguentaram. Por quê? Porque não tinham movimento. E hoje, se a carga tributária sobe, o que é que vai acontecer? Aquele cliente que ele levava o pet dele para tomar banho toda semana, ele vai começar a levar só 2. Aquele cliente que costumava levar o seu animal para fazer um check-up em 6 meses, ele vai reduzir. E com isso faz com que? Faz com que o mercado se retraia, né? E se retraia em todos os segmentos. Então, para a gente é preocupante. O Lyon, como que o Lyon se prepara para isso? Sempre entregando um atendimento de excelência, sempre entregando um atendimento humanizado, sempre entregando muita tecnologia. E é como eu digo, se você procura um atendimento que lhe entregue valor, o Lyon é o local. Então, assim, independente da crise, se você tem um bom produto, se você tem valor, você vai conseguir superar qualquer crise.
Isso, a gente vai partindo já pro final, né? Passa rápido, né? Uma conversa boa, bate-papo bacana, né? Mas antes a gente não pode sair daqui de maneira nenhuma sem falar também, né, de algo muito importante, né? Qual que é o diferencial do Lyon, né? Fala um pouquinho pra gente dos atendimentos no hospital veterinário e também, né, toda a variedade também na parte de pet shop. Perfeito. Eu vou contar, começando pelo pet shop, enumerando as minhas dores. Lembra no início do podcast que eu disse que o Lyon, ele foi um local onde foi para solucionar as minhas dores que eu via que os pais de pet tinham. No banho e tosa, por exemplo, Efraim, meus cachorros por serem grandes, eu sempre trabalhei muito de segunda a sábado, eu não tinha tempo para levar o meu cachorro no pet shop. E por serem grandes, não tinha taxi dog, então eu conseguia levar ele uma vez perdida e eu banhava em casa. Efraim, era difícil banhar esses animais, muito difícil, e eu nunca entendi o porquê. E sabe por que era difícil? Porque eu dava banho com água gelada. Eu entendi que meus cachorros não gostavam de água gelada. Teve uma vez que estava na friagem e eu entrei com uma ralo debaixo do chuveiro e botei o chuveiro quente. Cara, quando ele entrou com o chuveiro quente, rapaz, ele não quis sair mais. Aí eu, beleza. Quando eu abri o Lyon, o nosso pet shop, nós temos 4 baias. Aliás, 4 banheiras. Todas as banheiras, todas possuem chuveiros elétricos. E um dos banhistas falou para mim, doutor, mas em outros locais não precisa disso tudo. Vamos deixar só uma banheira com chuveiro elétrico e a gente dá banho com água gelada e quando for em outros, quando tiver uma friagem, a gente enche com um balde com água quente, que assim é em outros locais. Eu falei, sério? Eu falei, cara, deixa eu te falar, essa é uma energia que eu não vou economizar. Aqui no Lyon, todos os pets vão tomar banho de água quentinha. É por isso que quando o bebê chega lá, ele fica extremamente feliz, né? Outro ponto diferencial, quem nunca, Efraim, ficou sem ração num domingo? Quem nunca ficou sem ração num sábado à noite? E você que dá uma ração de qualidade, você não vai no mercado comprar qualquer ração para dar. Então, o que é que acontece? A nossa loja, ela funciona 24 horas. Você que for lá, ela vai estar sempre aberta. A dica é o seguinte, que após as 19 horas, a entrada dela é pela entrada do pronto atendimento. Um outro diferencial é você, poxa, Estênio, eu estou em casa, domingão, 8 horas da noite, acabou a ração, mas eu não quero ir lá no Lyon. Vocês entregam? Nosso delivery, Efraim, funciona de segunda a domingo, das 7 da manhã às 9 da noite. Ou seja, mais um problema solucionado. Sempre a gente tem procurado o quê? Trazer soluções. No tocante ao taxi dog, né? Relembrando que a gente falou, você que não tem transporte, você que tem um animal grande, um animal bravo, não consegue levar o pet, seja para um banho ou seja para uma consulta, nós vamos no conforto do seu lar, o veículo para exclusivamente para pegar esse animal, levamos lá. Esses são assim, os principais diferenciais da nossa loja pet. Do hospital eu vou citar alguns, porque são tantos, mas eu vou citar os principais. Primeiro é o quê? Sempre médico 24 horas. Esse foi o que nos motivou a abrir o Lyon. Então, independente do horário, tá? Pode ir. Deixa eu já aqui aproveitar esse espaço e te dar uma dica de um caso que ocorreu. Eu nunca esqueci desse caso, inclusive de uma pessoa que eu conheço. O pet passou mal à noite e ele falou, olha, é uma besteira. E deixou, e o cachorro fez fezes com sangue, ele deixou e falou, não vou uma hora dessa, tamanho 3 horas, eu vou estar indo em hospital. Não quis ir. Resumindo, né? Quando ele chegou de manhã no hospital, o cachorrinho entrou na emergência e ele veio a óbito. Ele estava à noite envenenado, né? E eu entendi a intenção do tutor. Então a dica que eu quero dar é o seguinte, o nosso pet ele não fala. Diferente de nós, quando estamos doentes, a gente fala, aqui dói, o pet não fala. Então, eu torço para quando você for na unidade, seja algo simples, porque tem tutor que fala assim, poxa, eu vim aqui não era nada demais. Que bom. É igual quando a gente faz um check-up. Hoje mesmo eu fui fazer um check-up, né? O resultado vai sair daqui a 10 dias. E eu estou torcendo que não dê nada. E eu percebo que alguns tutores, quando fazem um check-up e não dá nada, falam assim, olha, gastei dinheiro. Não, você não gastou. Você preveniu e economizou. Outra coisa que a gente faz, que essa eu acho fantástica, e é algo que eu faço com frequência, né, que é o check-up. Nós adotamos a cultura o quê? De prevenir doenças. Lógico que nós atendemos, né, animais que chegam lá bastante enfermos, só que a nossa missão é conscientizar os tutores a importância de fazer o check-up. A gente tem mostrado a longo prazo que o check-up é bem mais barato do que aquele atendimento emergencial às pressas. Outro ponto importante, esse aqui, assim, é um dos meus xodós. Inclusive hoje, tá?
estou aqui, a minha Aloha está internada e hoje eu já recebi o boletim dela. Já falaram, olha, Stênio, a Aloha está bem, comeu, fez xixi, tá aqui uma fotinha, tá aqui um vídeo dela. Se quiser fazer uma chamada de vídeo, a gente faz uma chamada de vídeo. Então você, quando está com seu animal internado conosco, você recebe 2 boletins diários. Nesses boletins você pode ligar para a nossa internação, você pode pedir para fazer uma chamada de vídeo, você pode pedir para encaminharem um vídeo para você, porque o que nós priorizamos em nossa internação, Efraim, é a transparência. Hoje o nosso cliente ele sabe tudo o que está sendo feito com o seu animal. Ele não fica desinformado de nada. Então acredito que esses, né, são os principais diferenciais dentre tantos. E por último, um dos mais importantes, que nós contamos com um laboratório próprio, tá? Um laboratório próprio, o qual funciona de segunda a domingo também. Ou seja, independente do dia, nós estamos lá rodando o exame, entregando solução e satisfação para os nossos clientes. Agora, Stênio, assim, para quem tem mais de um pet, por exemplo, a gente tem o JP aqui, na nossa produção, ele tem 6 pastores alemães, né? São 6? 5? 5. A gente tem o Abdon também, que é mais conhecido como o DJ Todinho, que tem 4 também, né? 4 pitbulls, né? Eu tenho 3, eu tenho um chow-chow, um pincher e um vira-lata. Tem um pacote especial para quem tem mais de um pet assim? Não? Nós temos, eu vou falar, nós temos um pacote, na verdade não é um pacote, nós temos uma condição especial para criadores. Então quem tem acima de 6 animais tem uma condição especial, nós o cadastramos como criadores. Mas em breve, Efraim, eu acho que talvez nos próximos 45 dias, a gente vai estar lançando aí uma novidade que vai aí parar o estado do Acre e eu vou voltar aqui para estar falando dessa novidade. Então o compromisso já está firmado aqui entre a gente já, hein? Finalizando então, Stênio, né? Vamos falar também aqui do Comércio Mais, né? O Hospital Veterinário Lyon, que é parceiro do Comércio Mais, que é o cartão de benefícios da FEComércio Acre, ou seja, quem é conveniado do cartão Comércio Mais recebe aí benefícios exclusivos do Hospital Veterinário Lyon. Isso aí é um diferencial, tá? E o cartão, a gente fez questão de, para os conveniados, separar um desconto mais que especial, tá? Não é aquele convênio que você chega a 1%, 2%, não. É um convênio que realmente faz a diferença no seu bolso. Então você que é conveniado, se não foi, tá perdendo a oportunidade. E os benefícios são tanto na parte do hospital quanto na parte do pet shop. Perfeito, Stênio, muito obrigado, né? Tirar um tempo para vir aqui conversar com todo o nosso público, todo telespectador. A gente falou aqui, né, sobre o comércio, sobre os gargalos, as dificuldades, né, sobre como é empreender num estado como o nosso. A gente trouxe aqui também a necessidade, né, que o estado já tinha de ter um hospital veterinário. Você trouxe para cá esse empreendimento, acreditou no potencial mercado do estado, mas antes de acreditar, né, no financeiro, você acreditou realmente no ser humano, né, e no amor que ele tem pelo pet. Então, parabéns pela iniciativa. Espero que novas unidades sejam abertas também. A gente tem Cruzeiro do Sul, que é a nossa segunda capital. Enfim, se você quiser até dar um spoiler, fica à vontade. A gente está encerrando, mas se tiver spoiler, fica à vontade, né? Então, enfim, que você tenha muito sucesso, que possa realmente estar aí empreendendo ainda mais, gerando emprego do nosso estado e movimentando esse nosso comércio. Gostaria de agradecer o convite, foi um prazer estar aqui. E de fato, o Lyon está aqui para atender a população acriana da melhor forma possível. E eu sou uma pessoa que eu estou lá quase que 24 horas. Acho que todas as vezes que você foi lá, você me viu lá. E eu estou sempre lá, sabe por qual motivo? Porque eu gosto de ouvir o cliente. E tem cliente que vem me passar feedback, eu não fico chateado, muito pelo contrário. Eu venho, pego na mão e falo, olha, muito obrigado. Entendo que sempre precisamos melhorar. Estamos completando 3 anos de funcionamento e entendo que sempre temos coisas a melhorar. A gente tem sempre buscado se atualizar. Eu acabei de vir da Salt Pet América, a maior feira pet da América Latina, justamente para trazer novidades, né? E uma coisa que a gente não para de fazer e de investir, o que é em qualificação, é em treinamento de nossa equipe, né? Para você que não sabe, tá, Efraim? Uma curiosidade do Lyon. Todos os colaboradores que fazem parte do nosso time, todos são papais e mamães de pet. Eu não contrato colaborador que não seja criador de pet, porque para trabalhar com pet tem que entender a dor, tem que ser pai de pet. Então você que não conhece, eu te convido a conhecer o nosso hospital. Ficamos ali na rua São Paulo, 721, número 721, no Parque da Maternidade, onde funcionava a antiga Paris da Canáutica. E você que quer seguir o nosso Instagram, já coloca aí, @HVLyon.
Lyon com Y. Passa a nos seguir que nós temos, Efraim, descontos e ofertas exclusivas somente para quem é seguidor. Então, se chegar lá no Lyon e informar que é seguidor, o tratamento é diferenciado. E tem o café da manhã também, né? Opa, rapaz, inclusive, tá aproveitando, nesse sábado, Dia das Crianças, vamos estar com toda a nossa equipe, toda caracterizada, toda ali, vestida ali de super-heróis, né? Para receber os pets, que são os filhos, e as crianças também. Vamos ter um mega café da manhã, tá? E toda a linha de antiparasitário Credelio, somente nesse sábado, vai estar com 20% de desconto, independente da forma de pagamento. Então coloca aí na sua agenda, ó, nesse sábado, 11 de outubro, às 8h30, teremos aí um mega café da manhã. Tá aí, perfeito. Seja muito obrigado, sucesso, que Deus continue te abençoando. Amém, tamo junto. Tá aí, gente, conversei com o Estênio Soares, né, do Hospital Veterinário Lyon, e agora você sabe, né, onde encontrar um hospital 24 horas com um atendimento diferenciado. E você, que também tem aí o convênio do Comércio Mais, ó, pagando com um desconto exclusivo. A todos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Não esqueça de ativar aí o sininho para as notificações. Sempre que tiver um novo programa, você será notificado, e seja também um inscrito do nosso canal. Siga também as nossas redes sociais, @FéComércioAC, e também acesse o nosso site Fé Comércio Acre para ficar por dentro de todas as informações mundiais sobre o que acontece no setor do comércio. Muito obrigado pelo carinho, ó. Um beijo no coração e que Deus abençoe a todas as famílias acrianas.